Paulo. Nós estamos hoje com Daniela De Poli, essa psicóloga clínica, psicopedagoga, e hoje nós vamos falar a respeito da psicoterapia infantil, como ela acontece. Bom, a base da psicoterapia infantil e adulta é a mesma, né? É através das angústias, dos medos, onde nós vamos transformar. A única coisa que muda é a forma de como ela acontece, né? E de que forma é essa? Agora me deixou aguçada, curiosa. Bom, a base é o lúdico, né? Com a criança, a gente não consegue sentar, conversar assim, abertamente. Então, primeiro que é preciso e importante estabelecer o processo de confiança, estabelecer a confiança com a criança. Ela tem que se sentir à vontade, né? Então você tem que fazer um enquadre com ela, falando que ela pode contar tudo, falar do sigilo. Isso é muito importante. Eu falo para todos os meus pacientes infantis. Eu falo para eles que tudo o que acontece no espaço fica aqui, né? Que eu não posso falar. Eles podem, se eles quiserem, eles podem contar pro papai, pra mamãe, mas eu não posso, porque é um segredo dele. E isso já é uma forma de estabelecer uma confiança. Poxa, então eu posso falar aquilo lá que ela não vai contar, né? Então esse processo de gostar é importante também. A criança, ela tem que se identificar com o terapeuta. Isso é de extrema importância. Tem que ser um processo prazeroso, tanto para o adulto e para o infantil, mas tem que ter esse estabelecimento de confiança, do gostar do terapeuta, de ter aquele estreitamento para que a gente consiga ter sucesso na terapia. E com isso, Mara, a gente vai usar de recursos que nós usamos dentro da psicoterapia infantil para ajudar a criança a se expressar, porque ela não vai dizer, né? Então eu tenho alguns materiais para te mostrar, que são os materiais que são bem usados com psicólogas infantis para cuidar desse momento com a criança, né? Então eu tenho aqui a família terapêutica, praticamente todas as psicólogas usam. Por quê? Porque a criança, nessa família terapêutica, ela projeta a sua família. A gente, papai, vovó, tio. Como antes a gente já fez a primeira sessão com os pais, a primeira sessão que é da queixa, eu já sei quem tem nessa família, né? Eu tenho o papai, eu tenho a mamãe, eu tenho o vovô que mora na casa do papai e da mamãe, eu tenho o irmãozinho e a própria criança que está na terapia, né? E aí a gente deixa na casinha e com isso eles vão projetando a história deles. Então eles vão falando, nem percebem, mas vão falando o que está acontecendo, o que vem surgindo dentro dessa família, quais são as angústias, né? O que acontece dentro daquela casa. Eles expõem as coisas boas e as coisas ruins, e é aí que a gente consegue intervir dentro desse processo da família, né? É onde a gente consegue trocar com os pais que está acontecendo de uma forma e pensando juntos como que a gente pode melhorar essa forma, essa dinâmica que está acontecendo dentro dessa casa. Então é muito importante os bonecos terapêuticos, eles ajudam bastante. Eu tenho um aqui que é uma peça-chave, que são cartinhas que são recursos para falar sobre pais separados. São perguntinhas, são jogos de perguntas que eu faço com crianças, é infantil e infanto-juvenil, né? Então a gente vai jogando, vai saindo perguntas, e dentro das perguntas eles vão respondendo o que vem surgindo dentro desse tema, a separação dos pais, a angústia, o que ele está sentindo, o que ele não está sentindo, quais são os medos
medos, né? Porque a separação é nova para a criança, né? Principalmente se ela viveu primeiro numa estrutura de pai e mãe, quando isso se rompe, é muito difícil na cabecinha deles. Então, eles pensando, refletindo sobre essa questão da separação, brincando, jogando com a terapeuta, ajuda muito essa intervenção. Tá liberando. Isso, liberando. Isso que sente. Exatamente. Eu tenho outro aqui que é bem bacana, que se chama Socialize-se. Tá? Ele trabalha as questões de habilidades sociais, aí onde entra aquela criança que não consegue trocar com outro amiguinho, não consegue lidar com conflitos dentro da escola, por exemplo, de emprestar um caderno, de pedir um caderno, de chamar para uma festinha na própria casa ou de ir a uma festinha, né? Quando me deparo com essas situações, como eu vou lidar? Então, no brincar, nos jogos, a gente consegue resgatar essas coisas, né? Essa questão da habilidade social é bem interessante. Muito. E esse também eu gosto muito, que é o arremedo. Por quê? Eu uso historinhas também, livros de historinhas, mas as crianças, esse daqui é de 6 a 12 anos, eles vêm com muitas fantasias de medos, né? Ou alguma coisa que eles assistiram de filme, ou uma historinha que ouviram na escola. Acontece muito, Mara, a loira do banheiro, a Momo, o palhaço, né? Aí também entra aqui de perguntas nesse joguinho sobre o medo de que você tem medo de se ver, de ver uma pessoa nua. Aí você já vai investigando além dos medos, entendeu? Você tem medo de alguém te ver nu. Você tem medo do seu pai brigar com você porque a mãe. Então tem várias cartinhas, são várias situações. Aí eu vou mostrar uma. Várias situações que a gente aborda como tema. Esse aqui fala sobre medo de ser esquecido em um lugar. E aqui tem o desenho da escola. A criança tem muito medo de ser esquecido. Tem muitas crianças que, se o pai não chega na hora da saída, dá pane. Né? Então, o que a gente vai fazer? Intervir dentro desses aspectos, falar com ele essas questões para poder ajudar, através de recursos, ele entrar no assunto que angustia. Porque a criança, embora eu sei a queixa que o pai vem e trouxe, que a criança apresenta, eu não vou diretamente. Eu preciso fazer com que ele fale, que ele aborde essa angústia. A criança tem que me trazer em algum aspecto, seja projetivo, seja no brincar, ou até mesmo no falar, porque às vezes falam sim, para que a gente consiga intervir dentro disso. Sim. Então a gente tem vários recursos aí para ajudar na psicoterapia infantil. Gente do céu, são jogos, tudo na base do lúdico mesmo, né? E dessa forma faz com que a criança, ela se libere, ela se solte, ela consiga, da forma dela, verbalizar os sentimentos dela, o que realmente está angustiando, o que está, sabe, deixando ela ansiosa. É um trabalho lindíssimo, lindíssimo. Eu realmente, assim, recomendo, gente, recomendo mesmo. Eu acho que toda e qualquer mamãe sensata, papai sensato, vá buscar ajuda. E não precisa deixar a coisa acontecer de uma forma que aí leva muito mais tempo, tá? É algo que realmente mexe dentro da família inteira. Quando uma criança realmente não está bem acompanhada, não está bem assistida, olha o que pode causar lá na frente. Então, eu recomendo, gente, a terapia, o psicólogo. Esse atendimento é vital, é de suma importância para a família e para essa criança. Daniela, nossa, não tem nem como te agradecer. Que o Papai do Céu abençoe grandemente para que você possa ter cada dia mais condições da sua agenda, a gente ter um tempinho para todos nós, nossos telespectadores da TV Aberta São Paulo. Muito obrigada, obrigada mesmo. Obrigada, eu agradeço esse espaço. Muito obrigada. Isso é qualidade de vida, é TV Aberta São Paulo.